This meeting is being recorded. Boa tarde a todos, bem-vindos à 116ª sessão, né, dos seminários de equações diferenciais parciais e matemática aplicada. Hoje nós vamos receber os professores Carlile Lavo, do Brasil, e a professora Assia Benabdallah, da França. Eu vou começar apresentando o professor Carlile, e então a minha colega, a professora Lúcia Tereza, será moderadora da palestra da professora Assia. Good afternoon, everyone. Welcome to 160th section of the seminar on PDEs and Applied Mathematics. Today, we are pleased to hold Professors Carlile Lavo from Brazil and Assia Benabdallah from France. I will start by introducing Professor Carlile, and then my colleague, Professor Lúcia Tereza, will moderate Professor Assia's lecture. So, it's both a pleasure and honor for me to introduce my friend, Professor Carlile Lavo, a full professor at the Institute of Mathematics, Statistics, and Scientific Computing at the Unicamp, State University of Campinas, in São Paulo. Professor Carlile has received numerous significant honors during his scientific and academic career, and I could not possibly list them all here for you. However, I would like to highlight his most recent award, the Zeferino Vaz Award, the most prestigious distinction at Unicamp, which pays tribute to Professor Zeferino Vaz, the university's founder and first rector. This award seeks to recognize faculty members and distinguish in teaching and research activities, considering their contributions to the institution and to society. His main areas of research include distance geometry, geometric algebra, and quantum computing. Finally, I want to emphasize his strong involvement in scientific society. He is currently a member of the boards of SBM and the SBMAC, the Brazilian Societies of Mathematics and Applied and Computational Mathematics. Professor Carlile, the stage is yours, please. Thank you very much, my dear friend Sandra, for the introduction. And so my slides are in English, so I speak in Portuguese. But if Juan is the boss, so if Juan obey me to speak in English, no problem. But as I mentioned, the slides are very easy to follow. So, okay. And the title is Modelos Diferentes para o Espaço 3D em Geometria Molecular. Eu pesquiso em geometria molecular, de maneira mais específica em cálculo de estrutura 3D de moléculas, de maneira particular em moléculas e proteínas. E o que motivou esse trabalho é a pesquisa justamente nessa área. O que eu vou apresentar hoje são dois tipos diferentes de representação do espaço 3D, diferente do modelo clássico, modelo euclidiano, né? E por que a gente faz isso? Porque esses novos modelos, ou esses diferentes modelos, podem oferecer ganhos computacionais nas simulações em dinâmica molecular. Por exemplo, de maneira específica, a gente pode calcular distâncias interatômicas de uma maneira mais eficiente, bem como suas derivadas. Talvez essa seja uma das palestras onde o conteúdo possa ser acompanhado de maneira trivial, eu diria, mas a compreensão do que está acontecendo, eu não diria o mesmo, tá? Como vocês vão perceber. Eu vou falar do modelo homogêneo, que é o modelo seguinte ao modelo euclidiano, e depois do modelo conforme do espaço 3D. E eu vou começar com essa figurinha que diz o seguinte. Nessa figura, imagine que eu tenho aqui uma sequência de 4 átomos, né, representado por essas bolinhas pretas, e nós sabemos que podemos representar de maneira clássica as coordenadas cartesianas desses pontos, dos átomos, né, ou
usando as chamadas coordenadas internas, que são dadas pela distância da ligação covalente entre dois átomos, pelo ângulo plano formado por três átomos consecutivos, ou pelo ângulo de torção ou ângulo diedral, definido por quatro átomos consecutivos. É o ângulo entre esses dois planos. Podemos perceber que essas coordenadas internas elas são muito úteis, porque a gente pode diminuir os graus de liberdade. Vejam que o que é muito comum em geometria de proteínas, por exemplo, a gente considerar as ligações covalentes de tamanho fixo, bem como esses ângulos planos. Se a gente faz isso, e isso é muito comum, os graus de liberdade serão dados apenas por esse ângulo de torção. Então, usar as coordenadas internas, ao invés das coordenadas cartesianas, traz bastante benefícios e é muito comum. Então, veja que, por exemplo, para determinar a posição desse átomo XY, nós podemos usar as coordenadas cartesianas ou podemos usar as coordenadas internas. E veja que utilizar as coordenadas internas é fazer o quê? Nós temos aqui duas rotações, a rotação θ e o ômega, e temos aqui uma translação dada pela passagem de x i menos 1 para xi. Então, temos duas rotações e uma translação. Bom, isso junto nos leva a pensar em isometrias. Então, eu vou começar a motivar esses outros modelos, de maneira mais específica, o modelo conforme do espaço 3D com isometrias. Muito bem. Para definir uma isometria, eu vou começar pelo modelo clássico do espaço 3D, que é o modelo euclidiano. Então, o que é o modelo euclidiano, de uma maneira simplificada? Bom, o modelo euclidiano do espaço 3D, podemos pensar que é o espaço vetorial R3 mais um produto interno. Os físicos sabem muito bem que é o produto interno que nos dá a geometria do espaço, que nos dá uma geometria para o R3. O R3 é uma estrutura, vou dizer, amorfa, entre aspas, né? Eu não tenho geometria. Então, eu preciso do produto interno. Então, vou usar o produto interno. Aqui estão as três propriedades algébricas que definem o produto interno, né? E a propriedade que completa e caracteriza o modelo euclidiano é a positividade. Então, o produto interno com a positividade é que caracteriza o modelo euclidiano. Vocês podem pensar estranho no que eu estou falando, quer dizer, propriedades algébricas e a positividade. Imaginar que a positividade faz parte do produto interno, mas a gente pode pensar que a positividade é uma propriedade extra. Bom, com o produto interno, a gente pode definir o que é uma isometria usando a norma induzida pelo produto interno. Então, aqui lembrando a definição de uma isometria, usando a norma que foi induzida pelo produto interno. E uma propriedade interessante das isometrias é que podemos descrever uma isometria dessa forma, onde A é uma matriz ortogonal associada às rotações e B é a translação, né? Então, veja que, usando o modelo euclidiano, uma isometria não é sequer uma transformação linear. Tá? E o primeiro modelo, após, entre aspas, o modelo euclidiano, que é o modelo homogêneo do espaço 3D, muito utilizado em computação gráfica, o que ele faz é linearizar as isometrias. Por que isso é importante? Porque se eu consigo linearizar as isometrias, eu posso representar através de matrizes e, do ponto de vista computacional, isso pode trazer bastante benefícios. Obviamente que, como a isometria no R3 não é uma transformação linear, não tem como linearizar no R3. O que a gente faz? A gente aumenta uma dimensão. Então, a gente vai para o R4, mas interessado no R3. E se eu faço operações no R4, mas pensando no R3, aí sim, eu posso linearizar as isometrias do R3 no R4. Esse é o truque, né? Muito comum em matemática, a gente aumenta o espaço, ganha mais propriedades e pode aparecer benefícios. Então, a ideia do modelo homogêneo
o segundo modelo aqui do espaço 3D, a ideia é bastante simples. Na verdade, é estonteamente simples. O que a gente faz, ó, é simplesmente considerar como a quarta coordenada, a gente pode fixar, vamos fixar aqui como sendo 1. Todos os pontos do R3 serão, então, representados dessa maneira. Eu apenas fixo a quarta coordenada como 1. E uma coisa interessante, o que acontece se eu faço isso? É como se, entre aspas, incorporasse a translação dentro da matriz. Então, olha, essa nova matriz, agora em R4, ela representa a minha isometria, e fazendo essa operação, eu represento uma isometria do R3 no R4 de maneira linear. Certo? Muito bem, então essa é a grande vantagem de usar o modelo homogêneo do espaço 3D. As isometrias são linearizadas. Veja que, quando eu faço isso, tudo na vida tem um trade-off, assim em matemática, né? Quando eu, entre aspas, incorporo a translação dentro da minha matriz, que era ortogonal, está representando aqui as rotações, né? Essa nova matriz no R4 não é mais ortogonal. Então, uma maneira de introduzir o modelo conforme é pensar o seguinte: será se é possível recuperar a ortogonalidade que eu tinha da matriz que representava as rotações? Bom, essa é a motivação. Existem outros caminhos, mas caminhos mais tortuosos, digamos assim, para apresentar o modelo conforme. A maneira clássica, eu diria, que é usando uma coisa mais sofisticada chamada álgebra de Clifford, que foi o caminho que a gente percorreu para tentar simplificar esses cálculos de distâncias interatômicas. E aí, depois que percorremos esses caminhos, ganhamos propriedades. Uma pergunta natural foi a seguinte: bom, se a gente for tentar explicar isso para um químico computacional, por exemplo, dificilmente ele iria se interessar. E a pergunta foi: bom, será se é possível transformar essas expressões complicadas da álgebra de Clifford em matrizes? E a resposta foi sim. Então, depois de percorrer o caminho tortuoso, nós voltamos para o mundo mais simplificado, digamos, de matrizes, e aí a gente conseguiu fazer a representação usando matrizes. Muito bem. Aqui, apenas para a gente dar uma ideia visual, né, do que significa o modelo homogêneo, vamos imaginar aqui esse plano rosa como sendo o R3, para enxergar o R4, e o que a gente faz, o modelo homogêneo, é pegar uma cópia do R3 e fazer essa translação, né, através do vetor E4. Então, o que significa? Nós estamos no R4, na verdade, em um subconjunto do R4, e esse subconjunto, dado por esse plano aqui em roxo, é que representa o R3. E o que a gente ganhou é que isometrias aqui no R3 são representadas de maneira linear lá no R4. O que é fundamental para essa representação é esse novo vetor E4 aqui. E o que é interessante, então veja, ó, o X está representando um ponto no R3 e o X grande é o meu ponto lá no espaço maior. Então, a abjeção, né, de sair do espaço 3D para o subconjunto lá do R4, usando o modelo homogêneo, é dado por essa expressão. Então, veja que é fácil ver que a origem lá do espaço 3D, do R3, é representada pelo vetor E4. Então, é comum se dizer o seguinte: quando a gente trabalha com o modelo homogêneo, eu removi a característica especial do vetor nulo da origem lá do R3. Agora, o R3, o zero do R3 está sendo representado no modelo homogêneo por esse vetor E4. Muito bem. Então, o que nós queremos representando o R3 pelo modelo homogêneo, nós ganhamos a linearidade, mas perdemos a ortogonalidade. Tá? Então, a pergunta é o seguinte: bom, será se usando o modelo homogêneo, existe alguma maneira, mexendo na geometria do R4, de ortogonalizar as isometrias do R3? Essa é a pergunta, né?
Essa é a maneira de caracterizar a transformação ortogonal, ou seja, após a transformação, eu quero preservar o produto interno. E aí, antes apenas uma anotação, né? Em minúsculo, eu vou sempre pensar nos pontos lá do R3, e em maiúsculo são os pontos representados no espaço a mais. No nosso caso, no R4, no modelo euclidiano. E é possível apresentar os detalhes matemáticos, mas é mais ou menos intuitivo que o seguinte: se eu conseguir uma solução para essa equação, é possível demonstrar que eu consigo, nesse caso no R4, representar as isometrias do R3 de maneira ortogonal. Qual é a intuição? A intuição é o seguinte: aqui do lado direito, eu tenho os pontos do R3, a isometria significa que eu vou manter a distância, e se eu mantiver, por conta dessa propriedade, o produto interno, eu vou ter uma coisa ortogonal, uma transformação ortogonal. Então, a ideia dessa equação é o seguinte: se eu conseguir uma solução, quer dizer, um valor para cá, de tal maneira que o produto interno no R4 codificar as distâncias, a distância euclidiana do R3, eu consigo ortogonalizar as isometrias do R3, tá? Essa é a pergunta, então. Transformamos o nosso problema na tentativa de resolver essa equação. Mas o que acontece é que, a primeira consequência de você admitir que o produto interno do R4 codifica o cálculo das distâncias do R3, a primeira consequência curiosa é a seguinte: se você admite que existe um K satisfazendo essa equação, olha que curioso. Se eu fizer o x igual a y, sendo um vetor não nulo, vai acontecer que o produto interno vai dar zero. Então, a primeira consequência, se eu admitir que aquela equação tem solução, é que os vetores do espaço 3D serão representados no R4 por vetores não nulos, mas de norma zero. É a primeira coisa esquisita. O que eu estou usando de matemática até o momento, como eu falei, apenas álgebra linear básica. Mas os conceitos que estão por trás são conceitos aparentemente estranhos, né? Infelizmente, a gente nunca vê isso nos cursos de GA ou de álgebra linear, que poderiam ser vistos até para aumentar, até para a gente saber que durante toda a nossa vivência de matemática, desde o ensino médio, é colocado para a gente apenas o pensamento euclidiano, apenas esse, mas existem outros. Muito bem. Então, vamos admitir, eu quero tentar ortogonalizar as geometrias. Para isso, uma condição necessária é que os pontos do espaço 3D serão representados no R4 por vetores não nulos de norma zero. Muito bem. Como eu tenho que falar tudo aqui em meia hora, né? Foi o que eu combinei com o Juan, não vai dar para apresentar, obviamente, todos os detalhes. Mas é possível demonstrar que, mesmo imaginando que no modelo homogêneo eu vou representar um ponto x do R3 por essa expressão, eu tinha apresentado inicialmente onde o x4 aqui seria 1. Então, mesmo admitindo essa generalização, a nossa equação não tem solução. Ou seja, eu não consigo ortogonalizar no R4 as isometrias do R3. Qual é o caminho? Bom, um caminho não é muito esquisito eu pensar o seguinte: como eu saí do R3, fui para o R4, linearizei as isometrias, por que não dar mais um salto? É o que a gente vai fazer. Se não foi possível obter o que a gente queria, ortogonalizar as isometrias no R4, vamos tentar isso no R5. Bom, essa é a ideia para apresentar um modelo conforme, que é o modelo que eu queria apresentar hoje nessa palestra. Um novo modelo do espaço 3D que traz, além de resultados teóricos interessantes, resultados computacionais também interessantes. Tá? Vamos lá. Vou falar agora do modelo. O que é esse modelo conforme? Esse outro modelo esquisito do espaço 3D. Eu estou no R5 agora, né? Então, eu tenho de E1 até I4 a minha base ortonormal. Eu tenho agora um novo vetor, o vetor E5, está caracterizando aqui a quinta dimensão. E
a minha ideia é, então, tentar representar um ponto X usando agora os vetores E4 e E5. No final das contas, o que eu quero é calcular os valores de X4 e X5 de tal maneira para eu resolver aquela equação inicial que vai permitir a ortogonalização das isometrias. Ok. Nós já sabemos que uma condição necessária para eu ter sucesso é ter o produto aqui, esse produto igual a zero. Como consequência, imaginando que agora eu vou representar um ponto X do X3 no R5, eu tenho que fazer essa conta. Veja que eu estou mexendo na positividade do produto interno, porque agora estamos aceitando vetores não nulos com norma zero. Certo? A única coisa que eu mexi foi na positividade. Aquelas três propriedades algébricas do produto interno se mantêm. Então, fazendo as contas, como se fosse um produto interno usual, fazendo as contas, eu chego aqui nessa última expressão. Então, veja, o nosso vetor E4 é um vetor, digamos, clássico, tem norma 1, né? E, por conta, se eu quiser obedecer essa equação, imaginando que eu vou pegar um vetor não nulo, eu sou obrigado a admitir que o E5, a norma do E5 vai ser negativa. Então, veja que eu estou estragando totalmente o nosso pensamento euclidiano. Além de eu admitir vetores não nulos com norma zero, eu vou ter vetores com norma negativa. Esse é o preço para resolver o nosso problema, que é ortogonalização de isometrias. No R4, isso não foi possível. Estamos tentando no R5. Vamos seguir adiante. Vou considerar o caso mais simples. A norma do E5 é negativa. Vou imaginar que é menos 1 e vamos ver o que acontece. Bom, já sabemos que para tentar resolver o nosso problema, todos os pontos do R3 serão representados agora no R5 e todos eles no R5 terão norma zero. Tá? Note que estamos com o vetor E4, que tem norma 1, e o vetor E5, que tem norma menos 1. Por conta dessa propriedade, todos os vetores terem norma zero para representar pontos do R3, eu vou fazer uma mudança de base, tá certo? Essa mudança de base significa achar valores para alfa e beta, de tal maneira que essa equação seja satisfeita. Bom, eu tenho várias possibilidades. Uma delas, por exemplo, é considerar 1 e menos 1. Então, teremos aqui esses dois vetores simpáticos, o E0 e o E infinito, definidos em termos de E4 e E5. E esses dois vetores, agora, no R5, terão norma zero. Bom, vamos segurar um pouquinho o E0 e o infinito. Vamos só tentar agora fazer uma coisa bem interessante, que é enxergar o R5. Eu já mostrei para vocês uma imagem do R4. Vou mostrar agora uma mágica, a imagem do R5. Tá? Para eu fazer isso, obviamente, vou trabalhar com E1, que vai representar aqui o E3, né? Apenas uma dimensão, mas vai representar o E3, e o E4 e o E5. E4 tem norma 1, E5 tem norma menos 1. Muito bem. De novo, a nossa equação aqui fundamental para resolver o problema, fazendo umas contas, agora com essa tentativa de representar os pontos do R3 no R5, usando apenas as propriedades usuais do produto interno, as propriedades algébricas, eu chego nessa última equação. Essa equação está dizendo qual é a relação entre as coordenadas desses pontos x aqui, né? Isso aqui, lembrando lá de GA, o que é? É um cone. Olha que interessante. No mundo euclidiano, se eu resolver essa equação, é a solução trivial, dá apenas o vetor nulo. No R5, com esse produto interno esquisito, eu tenho uma coisa muito mais bonita, dá um cone. Então, que tipo de visualização nós temos até o momento? Bom, estamos representando o R3 por um único vetor, é o preço de tentar enxergar o R5. O E4 é o nosso vetor aumentando uma dimensão, tem norma 1. E o E5, o vetor para enxergar no R5, tem uma norma esquisita, tem norma menos 1. E esse é o conjunto dos pontos que resolve aquela equação, norma de x igual a zero. De novo, no mundo euclidiano, solução trivial. No R5, com esse produto interno que não respeita mais a
a positividade, eu tenho um cone. De novo, é interessante notar que, tecnicamente, eu não usei nenhuma coisa esquisita, apenas os conceitos são esquisitos. Mas, do ponto de vista algébrico, não tem nada esquisito. Vamos em frente. Não vai 5 minutos. Bom, os dois vetores E0 e infinito, que eu defini em função de E4 e E5, né? O infinito é a soma dos dois, e o E0 é a diferença. Eles estão aqui, tem norma zero, portanto, estão no cone. Ok. Muito bem, vamos lá fazer as contas para tentar resolver, tentar achar uma solução para a nossa equação que motivou toda a questão. Temos agora aqui x grande e y grande como pontos lá no R5, representando o x pequeno e o y pequeno. E o que eu tenho que fazer para ver se essa equação tem solução é fazer a multiplicação entre x e y. Vou fazer as contas. Para fazer as contas, eu preciso do cálculo aqui de E0 e infinito. Vou fazer uma pequena modificação na definição, mas o que eu quero é chegar aqui no menos 1, só para poder fazer as contas. Muito bem. Fazendo as contas, novamente, usando propriedades usuárias do produto interno, eu chego nessa expressão aqui embaixo. Nessa expressão, eu vou fazer x igual a y. Fazendo x igual a y, eu tenho essa simplificação. De novo, ó, essa equação é a equação necessária para resolver o meu problema. Fazendo x igual a y, a equação anterior, eu chego nessa equação envolvendo apenas números, né? Bom, o x é o vetor aqui, mas x0 é a coordenada do E0, x infinito é a coordenada do E infinito. Eu vou fazer x igual a zero, porque x igual a zero está associada à coordenada lá do E4, para tentar generalizar o modelo homogêneo. Fazendo isso, eu obtenho o valor para x infinito. Com isso, eu obtenho a solução para a nossa equação. Ou seja, dado um ponto x do R3, a representação, eu vou enxergar esse ponto lá no R5 dessa maneira aqui, ó. Repare que o que está sublinhado aqui é a parte homogênea, então eu estou generalizando o modelo homogêneo, e aqui está a quinta dimensão. Essa é a coordenada da quinta dimensão como solução dessa equação. Na base E0 e infinito, mais a base canônica do R3, significa que as coordenadas agora, conformes do espaço 3D, são dadas por esse bonitinho vetor aqui. Então, x aqui é o vetor do R3, 1 está representando o modelo homogêneo, e aqui eu tenho agora a coordenada da quinta dimensão. O que eu faço? Eu faço o quadrado da norma e divido por 2. Né? Veja que o 1/2 quadrado são números mágicos que aparecem sempre em matemática pura e aplicada. Vou fazer as contas apenas para ver se está tudo ok de fato, né? Porque, pelas nossas contas, usando essa representação, eu conseguiria resolver aquela equação inicial. E, de fato, fazendo as contas aqui com o produto interno, eu resolvo aquela equação. O que eu queria era, no espaço aumentado, no nosso caso, no R5, eu queria saber qual seria a constante que faria com que o novo produto interno, que não respeita mais a positividade, codificasse distâncias lá no R3. E a solução para o nosso casinho seria menos meio. Para finalizar, como a gente diz no Brasil, com chave de ouro, eu vou completar aquela visualização do modelo conforme. Nós tínhamos o cone. Veja como é que a gente completou a nossa representação, né? Eu parto aqui do ponto X, lá do R3, vou na direção do E0, e depois eu vou na direção do E infinito de maneira parabólica. O que significa que no cone está a solução da equação que pergunta quem são os vetores cuja norma é zero, que é o cone. A representação do R3 está no cone, mas é um subconjunto. Como eu acabei de falar, por conta dessa representação, é uma representação parabólica. Então, o que eu fiz? Quando eu passo do R3 para o R4, eu faço apenas uma translação, né? Agora no R4. Se eu vou do R4 para o R5, desejo ortogonalizar as isometrias do R3, eu vou ter que curvar o meu espaço. Então, aqui está o R3, e aqui na parábola, a interseção
de um plano paralelo aqui ao infinito, vai dar uma parábola, essa é a representação do R3 lá no R5 com o produto interno modificado. Se a gente quiser seguir exatamente o que está aqui, pensando vetorialmente, ó, dá perfeitamente. Tenho aqui do x, eu vou na direção do E0 e depois vou na direção do infinito, mas o tamanho vai depender, vou pegar a norma do x e dividir por 2. Então, esse desenho, apesar de ser o que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou mostrando uma coisa não euclidiana, quer dizer, um mundo não euclidiano, mas tentando representar nos recursos euclidianos, né? Nem todas as coisas estão perfeitas, mas é possível ter uma noção, pelo menos para não ficar tudo algébrico, uma noção visual do que é o modelo conforme do espaço 3D. Resumindo, o que é o modelo conforme do espaço 3D? É o R5, uma nova base, E1, E2, E3 é a minha base canônica do R3, e eu tenho mais dois vetores associados à quarta e à quinta dimensão. São dois vetores esquisitos. Eles são ortogonais à base canônica do R3. A norma deles é 0 e o produto interno entre eles é -1. Isso é o modelo conforme do espaço 3D. Pergunta, é interessante do ponto de vista matemático, para que serve? Se o Juan me der a oportunidade no próximo ano, eu posso mostrar para que serve. Isso permite cálculos de distâncias interatômicas, ou seja, calcular distâncias entre pontos e calcular derivadas e derivada primeira e derivada segunda da função de distância com um ganho computacional. Isso que é bonito. Quer dizer, eu uso uma teoria aparentemente meio maluca, né? Uma representação não euclidiana do espaço 3D, e isso me permite fazer contas de maneira mais eficiente do que o modelo homogêneo. Agradeço ao Juan pela oportunidade. Como eu falei, estou à disposição para continuar e para responder algumas perguntas. Obrigada, Carlile, obrigada pelo excelente seminário, apresentação. So we have time for a few questions. If you want, you can ask in English. Oh, yes, Portuguese, Spanish. Carlile speaks Spanish very well. Not very well, but I can survive. So, Puedo sobreviver. some questions? Não, parece que não. Carlile, eu ia te perguntar realmente sobre a parte computacional, quando você falou que o modelo conforme você ia apresentar resultados teóricos e computacionais, né? Eu sou curiosa para saber, fico curiosa para saber realmente, muito interessante, como é que isso se aplica aí, nessa essa tese e doutorado que eu vejo que você fez aí com um aluno, né, que está apresentando aí. Você ganhou um prêmio com essa sua pesquisa, né, também, né? Sim. Pois é, e para convencer o Juan que eu não quero dar o golpe, nem com 10 minutos eu poderia apresentar como é que a gente pode aplicar. Seria necessário uma outra fala maior. Então, Juan, não estou dando o golpe, certo? Não é para poder falar de novo, não. Mas se tiver interesse em explicar como é que esse modelo, bonito teoricamente, bonito matematicamente, como é que ele pode apresentar ganhos computacionais na prática? Está combinado. Ok. Obrigada, Carlile, boa sorte. So, now... Thank you very much. Thank you very much. And then we will move for the next seminar. So, thank you. See you soon. Bye. Juan, See you soon. here. Juan, thank you very much. Muchas gracias. Very much. Bye-bye. Tchau, tchau.